Fala, querido estudante! Eu sou o professor Vitor Piauí de Química e esse é o canal Natureza ao Cubo. Junto com o professor Kevin e o professor Rafael, o nosso objetivo é fazer você gabaritar todos os itens de ciências da natureza. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa dos itens de Química de uma prova do PAS. Aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo. Bora lá? A gente vai agora para a resolução da prova do PAS 3 do subprograma de 2015 a 2017. É a prova que foi aplicada no ano de 2017 e a gente vai usar como base esse caderno, o caderno Tempestade. Então, se você ainda não tem acesso a esse caderno, se você não baixou ainda, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te levar para uma pasta e vai ter lá todas as provas que a gente está utilizando nessa semana de resolução, também com os gabaritos, beleza? Vamos lá começar. A gente começa aqui na Química com o item de número 100. Ele fala o seguinte, ó. Considere que 6 estudantes de um curso de Química, inspirando-se no texto Química Orgânica, que é uma das obras, né, desse ano aí do PAS 3, produziram camisetas com a fórmula estrutural de um ácido ou uma base, tendo cada estudante escolhido para a sua camiseta a substância que julgou estar mais de acordo com sua personalidade. As 6 camisetas confeccionadas pelo grupo estão representadas abaixo. Nesse caso, tendo em vista as camisetas produzidas, infere-se que 3 estudantes se identificaram com substâncias ácidas e outros 3 com substâncias básicas. Bom, a gente tem que ver então cada uma dessas substâncias e ver se elas são consideradas como sendo ácidas ou como sendo básicas. Lembra que a gente tem que utilizar as 3 teorias que a gente conhece, certo? A teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Nesse caso aqui a gente vai precisar usar apenas Arrhenius e Lewis, tá certo? Então olha só, o AlCl3 na teoria de Lewis ele é considerado ácido. Por quê? Porque o alumínio, quando faz a ligação com o cloro, ele fica com um orbital vazio. Então ele pode receber um par de elétrons. Por isso que na teoria de Arrhenius, inclusive é o ácido de Lewis mais clássico que a gente mais fala, é exatamente o AlCl3. Então, AlCl3 ácido. Esse daí, ó, COOH é um ácido carboxílico, é um ácido de Arrhenius. Esse hidrogênio aqui, ele é ionizável e dessa forma a substância é considerada como sendo ácida. NaOH, uma base de Arrhenius, certo? O hidróxido de sódio, uma das principais bases que a gente fala quando está falando sobre a teoria de Arrhenius. O NH3 é uma base de Lewis, porque o nitrogênio tem esse par de elétrons aqui sobrando e aí ele pode doar esse par de elétrons, então por isso que ele é considerado uma base de Lewis. H3PO4 é um ácido de Arrhenius, é o ácido fosfórico. E o H2S também ácido de Arrhenius, é o ácido sulfídrico. Em água ele ioniza esse H+. Então dessa forma a gente tem 4 substâncias ácidas e 2 básicas, por isso que o item está errado. Quando ele fala que está 3A3, na verdade são 4 ácidas e 2 básicas, beleza? Item 104, esse texto aqui como referência, a gente não vai utilizar muito, a gente não vai ler ele aqui para a gente não gastar tempo, mas caso você precise, ele vai estar aí na tela para você e caso a gente precise de alguma informação também eu vou mostrar para você lá no texto. A queima de combustíveis fósseis que contém nitrogênio e enxofre libera óxido desses elementos que em contato com a água da chuva podem originar ácidos, tais como o HNO3, que é o ácido nítrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que aumentam substancialmente a acidez do meio. É isso mesmo, o item está correto, está redondinho, é exatamente isso que acontece. Esse é um dos grandes perigos dos combustíveis fósseis. Quando você queima aquela gasolina ou querosene, que é o caso aí do texto, porque ele está falando sobre combustível de aviação, além dos hidrocarbonetos que tem lá, você também tem muito enxofre e nitrogênio. Então, quando ocorre a queima desses combustíveis, automaticamente vai formar os óxidos, e esses óxidos são óxidos ácidos. Quando reagem com a água, eles acabam formando ácidos, e ácidos extremamente fortes e corrosivos, que é o caso do ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Então, a chuva torna-se o que a gente chama de chuva ácida, certinho? 105. Por ser formado por ésteres de ácidos carboxílicos e não por hidrocarbonetos, o biodiesel não é um combustível adequado ao setor de aviação. Olha só, aqui no texto ele vai falar bem aqui, ó. Nesse contexto, biocombustíveis como o etanol e o biodiesel não apresentam propriedades adequadas para a aviação. Normas internacionais exigem que os combustíveis alternativos apresentem composição similar à do querosene derivado do petróleo. Ou seja, tem que ser uma composição similar a um hidrocarboneto. E de fato, o biodiesel ele é um éster de ácido carboxílico, uma mistura de ésteres
obtidos pela transesterificação. Então, nesse caso, o item está correto. Como ele é formado por éster de ácido carboxílico, ele não é adequado ao setor de aviação, item certo. Item 106. Se a molécula de dado constituinte de um biocombustível apresenta a fórmula molecular C8H16, então a estrutura dessa molécula possui um anel aromático. Vamos lá, ó. C8H16 é a seguinte fórmula geral, ó. CnH2n. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Essa fórmula geral, galera, você tem que lembrar o seguinte, que ela é ou de um alceno, ou seja, aquele que tem somente uma ligação dupla, ou de um cicloalcano. Então, nesse caso, o item está errado, porque como a fórmula geral dele é CnH2n, ele não pode na sua estrutura um anel aromático. Ou ele é um alceno, de cadeia aberta, ou ele é um cicloalcano, de cadeia fechada. Nenhum deles envolve aromaticidade, tá bom? Então, o item 106 está errado. Item 108. Considerando que uma amostra de chuva ácida seja constituída de uma solução aquosa de ácido nítrico, aí ele deu a concentração do ácido, e assumindo pH igual a menos log de H3 ou mais, deu o valor do log de 2, do log de 7, e pediu para a gente julgar o item 108. A concentração da amostra de chuva ácida em questão pode ser aferida por titulação com uma solução padrão de NOH. E aqui eu já vou fazer de novo uma observação que eu venho fazendo em todas as resoluções, caso você esteja acompanhando. A gente já fez a de 2019, a gente já fez a de 2018. Em todas essas provas, a prova do PAIS 3 cobra um item sobre titulação. A diferença é que nesse caso aqui de 2017, ele não foi um item do tipo B, ele acabou sendo um item do tipo A. Mas sempre vem caindo um item sobre titulação, tá bom? Então fica atento como a gente vai resolver isso aqui. Se a concentração da solução de ácido for realmente igual a 3,5 vezes 10 a menos 5 e a concentração da solução básica usada for igual a 1 vezes 10 a menos 4, no ponto final da titulação de 20 ml da solução ácida, terá sido gasto um volume superior a 10 ml da solução básica. Bom, aqui a gente tem um monoácido, que é o ácido nítrico, HNO3, e a gente tem uma monobase, que é o NaOH. Então significa o seguinte, que primeiro eles vão reagir na proporção de 1 para 1, o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base, porque eles têm, cada um só tem um hidrogênio para liberar e um OH para liberar. E além disso, o número de mols de H+, e o número de mol de OH- vai ser igual, porque esse é o princípio da titulação. No ponto de equivalência, a gente iguala o H+ e o OH-. Como eles são monoácido e monobase, então eles vão acabar sendo igual. Então, no momento em que eu achar o número de mols do ácido, como é que eu vou achar aqui o número de mols do ácido? É a concentração do ácido, que ele falou que é 3,5 vezes 10 a menos 5. E aqui é mol por litro. Vezes o volume de ácido que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, ele falou que é 20 ml. Então, isso aqui vezes 20 ml. Atenção, eu estou multiplicando mol por litro por ml. Então, a minha resposta ela não vai sair em mol, ela vai sair em milimol, né? Que é o 10 a menos 3 mol. Então, o número de mols de ácido, quando você fizer essa conta aqui, ó, 3,5 vezes 20 dá 70. Então, 70 vezes 10 a menos 5 vai dar 7 vezes 10 a menos 4 milimol. E aí ele falou o seguinte, que a concentração da base é de 10 a menos 4. Mas o que é concentração da base? Concentração da base é o número de mols da base dividido pelo volume da base. Bom, a concentração da base eu sei. Ele falou que é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O número de mols da base eu sei, porque como a gente já concluiu lá no começo, a gente sabe que o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Então, o número de mols da base também é 7 vezes 10 a menos 4 milimol. E o volume da base? É que eu quero saber. Dividido por V. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho mol por litro e aqui eu tenho milimol. Então, esse volume que eu vou achar aqui, ele vai estar em ml. Então, o que vai ser o volume? Vai ser 7 vezes 10 a menos 4 dividido, ó. O 10 a menos 4 vai passar dividindo e vai cortar aqui, ó. 10 a menos 4 vai embora com 10 a menos 4. Então, o volume de base gasto é de 7 ml, inferior aos 10 que ele falou. Por isso que o item está errado. Ele falou que era superior a 10, mas na verdade é inferior.
Item 109. Determine o pH da amostra de chuva ácida em questão. Esse foi o item do tipo B, né? Multiplique o resultado encontrado por 100. Após efetuar todos os cálculos, despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária. Bom, ele deu para a gente a concentração de ácido. Ele falou que a concentração de ácido nítrico, HNO3, é de 3,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Como a gente sabe que o ácido nítrico ele é um ácido forte, então a gente pode considerar que ele ioniza 100%. Então a própria concentração de íons H3 ou mais vai ser essa mesma concentração do ácido. A gente não precisa descobrir quanto que é o alfa, né? Quanto que ele ioniza, porque a gente pode considerar que esse alfa é 100%. Então a concentração de íons H3 ou mais na solução vai ser a mesma concentração do ácido. Então como é que a gente faz para calcular o pH? O pH vai ser menos o log da concentração de H3 ou mais, 3,5 vezes 10 a menos 5. Bom, agora a gente tem que lembrar aqui das propriedades do log. Eu vou deixar esse menos aqui do lado de fora e eu vou abrir esse log. 3,5, galera, ele é 7 sobre 2. Você tem que ter essas malandragens aí para você fazer as manipulações para conseguir chegar nos valores que ele deu na questão, porque ele deu para a gente o log de 7 e o log de 2. Bom, então a gente tem que usar isso. Então, o 3,5 ele é a mesma coisa do que 7 sobre 2. Então, log de 3,5, log de 7 sobre 2. Como eu tenho um produto aqui, eu posso transformar numa soma. O log do produto é a soma dos logs. Então, mais o log de 10 a menos 5. Bom, menos fora de novo aqui, ó. Mas quem que é o log de 7 sobre 2? Log do quociente é a diferença dos logs. Então é a mesma coisa do que log de 7 menos o log de 2. E quem que é o log de 10 a menos 5? Menos 5. Agora eu vou conseguir usar os números que ele deu na questão. Ó. O log de 7 ele falou que é 0,8451. Então aqui, ó, menos o log de 7 é menos 0,8451. Menos com menos vai ficar mais. Log de 2. Log de 2 é 0,3010. Menos com menos vai ficar mais. E aí isso vai dar 5. Quando você fizer essa conta toda aqui, eu já fiz essa conta, tá? Você vai encontrar 4,4559. Esse é o pH da solução, ó, do ácido. pH é 4,5... Não, 4,5, desculpa. 4,45. 4,4559, não é isso? Isso. Bom, aí ele falou que para você marcar no cartão respostas, você vai multiplicar por 100 o resultado obtido. Então vai ficar 445,59 e despreza a parte fracionária caso exista. Então a sua resposta que você vai marcar no cartão vai ser o quê? 445. Então 4 você vai marcar no algarismo das centenas, 4 você vai marcar no algarismo das dezenas e 5 você vai marcar no algarismo das unidades. Beleza? O item 110 ele foi anulado, então você vai ver lá que ele colocou na reação que o calor está do lado dos produtos, ou seja, está dando a entender que a reação é uma reação exotérmica. Mas quando você faz os cálculos pelos valores que ele deu, fazendo lei de Hess, você descobre que a reação é endotérmica, e aí isso acabou prejudicando o seu julgamento do item, por isso que o Sebrasp optou por anular, tá certo? Item 111. Para produzir 1 kg de isobuteno, é necessário utilizar mais de 1,2 kg de isobutanol. Então, você vai aqui na reação e você consegue descobrir o seguinte, que a fórmula molecular do isobutanol é C4H10O. Isso vai gerar o isobuteno, que é C4H8, mais água. Essa equação aqui ela já está balanceada. Todo mundo é 1. 1 mol para cá, 1 mol para cá. E 1 mol para cá. Então significa o quê? Que o isobuteno e o isobutanol, fiz o contrário, né? O isobutanol e o isobuteno, eles reagem entre si na proporção de 1 para 1. Então vai ser 1 mol de isobutanol para 1 mol de isobuteno.
Então, quanto que vale 1 mol de isobutanol em massa? A massa molar dele é de 74 gramas por mol. Carbono é 12, né? 12 vezes 4, 72. Com mais 10, 4 vezes 12, 48. Com mais 10, 58. Com mais 16, 74. Então, 1 mol, 74 gramas. E 1 mol do buteno é igual a 56 gramas. 4 vezes 12, 48. Com mais 8, 56. Então, 74 gramas de isobutanol reagem com 56 gramas. Então, quanto de isobutanol eu vou precisar para gerar 1 kg de isobuteno? Preciso transformar isso aqui para grama? Não precisa. Como as duas unidades aqui de cima estão em grama, então elas cortam, ó. E a resposta que você vai achar aqui, ela vai estar em quilo, tá? Porque como do lado de cá está em quilo, esse valor aqui de x é igual a 1,32 quilos, quando você fizer essa conta aí. 1,32 quilos. Ele falou o seguinte, é necessário utilizar mais do que 1,2 kg de isobutanol? Sim, 1,32. Então o item está correto. Item 112. Entre os metais nobres citados no texto, o níquel é o mais indicado para uso como catalisador, porque ele possui menor tendência de oxidação. Por que esse item está errado? Porque se você for olhar aqui na tabela dos potenciais padrão de redução, quem tem o maior potencial padrão de redução é a platina. Platina 2+, mais 2 elétrons gerando platina, tem um potencial de redução de 1,2. Então, dentre esses, o que tem menor tendência de oxidação é aquele que tem maior tendência de redução. Por isso que é a platina e não o níquel. O item está errado. Item 113. Considere que a reação de desidratação do isobutanol ocorra sob condições em que todos os reagentes e produtos se encontrem no estado gasoso. Nessas condições, depois que o equilíbrio for atingido, um aumento da conversão do isobutanol em isobuteno. Então, o que significa isso? Ele quer aumentar a conversão para isobuteno. Ele quer deslocar o equilíbrio para a direita. Então, se ele quer deslocar o equilíbrio para a direita, a gente já tira de cara a letra A e a letra D. Porque ele falou aqui de adição de catalisador. Atenção, gente, catalisador não desloca o equilíbrio. Então, como ele quer deslocar o equilíbrio para a direita, não adianta você acrescentar um catalisador. Aí ele vai falar o seguinte, ele está falando da pressão, né? Aumento da pressão ou redução da pressão. Então, como é que você consegue decidir isso? Bom, a gente sabe que do lado de cá, a gente tem 1 mol apenas de gás, que é o isobutanol. Ele falou que todos os reagentes estão no estado gasoso. Então, do lado de cá, você tem apenas 1 mol de gás. Do lado de cá, você vai ter 2 mols, porque é 1 mol de isobuteno e 1 mol de água. Então, aqui do lado dos reagentes você tem 1 volume, do lado dos produtos você tem 2 volumes. Então, se você aumentar a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume. Diminui a pressão, desloca para o lado de maior volume. Como você quer deslocar para o lado de maior volume, que é o lado da direita, então você tem que reduzir a pressão. Por isso que a resposta correta é a letra C. Porque além da redução da pressão, você também consegue deslocar esse equilíbrio removendo água. Como a água é um dos produtos, está do mesmo lado do que o isobuteno, então conforme você for tirando água do sistema, o sistema vai deslocando o equilíbrio para a direita no sentido de formar essa água que foi retirada. Forma água e, consequentemente, também forma isobuteno. Item 114. Assinale a opção que apresenta os processos mais adequados para separar o sólido empregado como catalisador e para fracionar a mistura de alcanos obtida. Bom, para separar o sólido dos hidrocarbonetos que vão ser formados, o processo é filtração, tá? Então, se você tem uma mistura heterogênea, o que você utiliza para separar é filtração. Poderia ser decantação também? Poderia, tá? Então, vamos ficar aqui agora com a letra A e a letra D. Porque destilação simples e destilação fracionada não é para separar misturas heterogêneas. Então ficamos com filtração e decantação. Por que a resposta correta é a letra A? Porque para separar a mistura de alcanos obtidas depois, você vai ter que utilizar um processo de destilação fracionada. Essa é a principal aplicação da destilação fracionada. Separação de hidrocarbonetos lá provenientes do petróleo, tá? Então, destilação fracionada. Não poderia ser uma destilação simples, porque destilação simples é para misturas sólido-líquido. Então, por isso que a gente vai ficar aqui com o gabarito na letra A, certinho?
Com isso a gente encerra a resolução da prova do PAIS 3 de 2017. Espero muito que você tenha gostado dessa resolução. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa um like no vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer feedback, você pode deixar aqui nos comentários. Vai ajudar bastante a gente a melhorar cada vez mais, tá bom? Te agradeço e até a última prova que vai faltar, que é a prova de 2016. Se eu já tiver gravado essa prova, ela vai estar linkada aqui do lado. Valeu!